Olá, bom dia Brasil, bom dia São Paulo, nós estamos ao vivo, diretamente aqui dos estúdios Alianças do Bem, é isso mesmo, sou o pastor Roberto Santos e nós estamos ligadinhos até as 10 horas, até as 11 horas da manhã, é o oferecimento da Escola da Bíblia para todos. Quero mandar um abraço ao nosso pastor Valdir, lá do Embu Guaçu. Alô, pastor Valdir, é a nossa escola de teologia lá no Cipó Guaçu, com a direção do nosso pastor Valdir, o nosso pastor que está lá com a nossa escola de teologia sistemática. Nós temos a nossa escola localizada aqui na Avenida Comendador Santana, 1855, tá aqui ó, o material, o certificado de teólogo com a credencial, é isso mesmo, certificado nível médio avançado. Eu sou o pastor Roberto, professor e diretor da Escola da Bíblia para Todos, e a nossa escola está localizada na Avenida Comendador Santana. Um abraço a todos do Embu Guaçu, um abraço a todos ali da Clínica Valentes de Davi, onde o pastor Renildo é o diretor. Se você tem alguém com problema de dependência química, nós temos a solução. Clínica Valente de Davi, é isso mesmo. Ligue no telefone 11 9533 83179 e nós enviamos para a clínica para tratamento, e ali nós temos bastante pessoas preparadas para poder tratar da pessoa que está precisando de ajuda. Não julgue, ajuda essas pessoas, porque Jesus veio buscar aqueles que se havia perdido. É isso mesmo, Jesus veio para os doentes, não veio para os sãos. Vamos ajudar as pessoas a se recuperarem. Vamos agora tocar um louvor, e a nossa sonoplasta Daniela Lima está aqui conosco. Alô, pastor Roberto Lima, cadê você, pastor Roberto Lima? Pastor Roberto Lima se encontra aqui na Escola da Bíblia para Todos, juntamente com o diretor da Clínica Valente de Davi, e também é o presidente do Instituto Ornã, pastor Renildo. Vamos tocar um louvor. Alô, Rebeca Santos. Aleluia! A presença dele nos atraiu, e é por isso que estamos aqui. Glória a Deus! Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas sua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas sua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia na tua glória valem mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia na tua glória valem mais que mil. Oh, aleluia! Ai, Jesus, pegou! Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e
isso aí, Deus é fiel. Alô, pastora Lia Souza. Pastora Lia, da onde a senhora é, minha pastora? De que estado está falando? Nós estamos falando aqui diretamente de São Paulo, diretamente dos estúdios Aliança do Bem, um oferecimento Escola da Bíblia para todos. Alô, pastora Daniela Lima, Lia Souza, alô, Rebeca Santos, cadê você, Rebeca? Quero mandar um abraço aos nossos alunos da Escola da Bíblia para todos. É o nosso pastor Jefferson Altino do Nascimento. Um abraço à irmã Maria Lúcia, Carla Marques dos Santos, Maria Eliene Batista, Sandro de Souza, Maria Juscelene dos Santos, Margarida Frauzino, Felipe Monteiro, Walter dos Reis, Galdino, Elizabeth Alves, Erison Santos de Souza, Marli Rebouça, Reinaldo Santiago, Marivanda Cardoso. São alguns dos nossos alunos que estudam conosco aqui diretamente da Escola da Bíblia para Todos. Nossa escola está localizada aqui na Avenida Comendador Santana, 1855, é isso mesmo. Para você que está desanimado, Salmo de número 46, Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na adversidade. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus. É isso aí, é o Salmo de número 46 para o teu coração. Aquieta o teu coração, que Deus está no controle de todas as coisas. Fique em paz. Jesus falou para os discípulos, quando ele ia partir para a eternidade, para o céu, ele falou para o discípulo: não se turbe os vossos corações. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muita morada. Eu vou preparar lugar. É isso mesmo. Nós temos uma outra vida após a morte. Nós temos um céu de glória que o nosso Senhor Jesus Cristo foi preparar para nós, porque Ele morreu na cruz para nos dar a redenção, o perdão dos nossos pecados. Então não se sinta culpado. Se errou, porque nós erramos todo dia e toda hora, confessamos nossas culpas ao nosso Senhor e Salvador e seguimos para frente. Carta do apóstolo Paulo, ele escreve assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para o alvo é Cristo, é a linha de chegada. Esquece o passado, quem vive de passado é museu, mas você é uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. É novo pensamento, é nova forma de pensar, é nova forma de viver, na era chamada Era da Graça, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Salvação não veio de nós, salvação é dom de Deus, porque Deus enviou Jesus para nos salvar. Então nós somos salvos pela graça. A graça tem duas dimensões: favor imerecido de Deus e capacitação de Deus. Olha que coisa boa! Esse é o poder da graça, é o favor e a capacitação. Você já recebeu o favor, que é o perdão. Você já foi perdoado, agora é só manter-se no caminho. Jesus diz, Ele é o caminho. O caminho é uma pessoa, essa pessoa se chama Jesus Cristo. É só seguir a Jesus, que você está no caminho certo. Há vários caminhos que para o homem parece perfeito, mas o seu fim é destruição. Mas Jesus diz, eu sou o único caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é a mensagem de Deus para o teu coração. E daqui a pouquinho nós temos uma palavra de Deus para o teu coração. Se prepara que Deus vai falar contigo. E Ele fala comigo também através da profecia, que é a palavra de Deus. A palavra é a profecia revelada. Então não saia daí, e eu vou tocar um louvor, e eu quero dedicar a você. Alô, pastora Lia Souza, alô, Rebeca Santos, alô, pastor Valdir lá do Embu Guaçu.
Tem muita gente ligadinho aí conosco. Pastora Daniela Lima, Francisco de Assis Dias. Alô, pastor Francisco. É o nosso pastor lá de Moçambique. Pastor Francisco, como é que está o senhor, meu pastor? É um grande prazer ter o senhor, meu pastor, fazendo parte da Escola da Bíblia para Todos. Pastor Francisco, lá de Moçambique. Vamos tocar um louvor e daqui a pouquinho nós voltamos. Eu escrevo essa carta, creio que o Senhor vai ler. Pedi ao Espírito Santo pra levar até você minhas lágrimas descendo, essas letras rasurei. Sei que faltarão palavras, silêncio também, sabes ler. Eu não quero esse peso de um mundo carregar e perder a minha alma e o prazer de te adorar. Leva embora a ansiedade, me ensina a descansar. O choro dura uma noite, és o meu dia. Acordei com essa vontade, muita vontade de viver. Ajoelhei-me aos pés da cama só pra te agradecer. És o meu maior milagre, tua presença é minha cura. Se revela em detalhes, uma mão que me segura, me ensina a te ver no bom dia de alguém, num abraço tão singelo, sem me importar de quem. Só tu és a minha luz, quando a minha alma grita no escuro, ó Jesus. Carregar e perder a minha alma e o prazer de te adorar. Leva embora a ansiedade, me ensina a descansar. O choro dura uma noite, és o meu dia a raiar. Acordei com essa vontade, muita vontade de viver. Ajoelhei-me aos pés da cama só pra te agradecer. És o meu maior milagre, tua presença é minha cura. Se revela em detalhes, uma mão que me segura, me ensina a te ver no bom dia de alguém, num abraço tão singelo, sem me importar de quem. Só tu és a minha luz, quando a minha alma grita no escuro, ó Jesus. Que maravilha, que coisa boa, bom demais louvar ao nosso Deus Todo-Poderoso. Alô, Clínica Valentes de Davi, alô, pastor Renildo, cadê você, pastor Renildo?
diretor da instituição Valente de Davi, Clínica de Recuperação, presidente do Instituto Ornan. Alô, você da Ornan, cadê pastor Renildo? Pastor Renildo se encontra aqui na nossa escola da Bíblia para todos. Alô, pastor Regis, cadê você, pastor Regis? Cadê você aí do Embu-Guaçu, nosso pastor Valdir? Quero mandar um abraço aos nossos alunos da Escola da Bíblia. É a nossa irmã Bianca Santos Ferreira, Genésio Santos da Silva, Ana Paula Monteiro, Nair Mariano de Melo, Daniela Gomes de Moura, Nildiane Costa de Souza, José Leandro dos Santos, Tatiane da Silva, Maria Joana, Maria Aparecida. Alô, irmã Maria Aparecida. Nossa escola de teologia sistemática fica localizada aqui na Avenida Comendador Santana. É isso mesmo. Venha estudar conosco na Escola da Bíblia para Todos. Avenida Comendador Santana 1855. O WhatsApp 119533833179. Vai mandando aí a sua mensagem, porque nós estamos ao vivo diretamente aqui da Escola da Bíblia. Escola da Bíblia para Todos. Pastora Lia Souza, Rebeca Santos, Daniela Lima, pastor Roberto Lima, Francisco de Assis, são as pessoas que estão ligadas aí. A nossa irmã Elizabeth Martins também está ligadinha aí conosco. A irmã Beth aí do Embu-Guaçu. Alô, você do Embu-Guaçu. É a irmã Beth que congrega com o pastor Renildo, é isso mesmo, na igreja Deus Eterno. Alô, você da igreja Deus Eterno. É isso mesmo, é a nossa igreja Deus Eterno aí no Embu-Guaçu, no Jardim Flórida. Isso mesmo. Procure a igreja Deus Eterno aí onde o pastor Renildo é o presidente. Quero mandar um abraço a você aqui do Jardim Ângela, a você do Capão Redondo. Alô, você de Piraporinha, Ângela menininha. Alô, você da Bahia. Quero ir lá na Bahia agora. Um abraço à nossa aluna da Escola da Bíblia, Genilda Marques, diretamente de Ilhéus, terra do cacau, terra da praia. É muita praia em Ilhéus, praia dos milionários. Alô, Genilda Marques, vem aqui em São Paulo, minha cunhada, vem aqui em nome de Jesus. Genilda Marques está aí ligadinha conosco, aí diretamente de Ilhéus. Alô, você, a nossa irmã Carla Marques, que é filha da nossa irmã Genilda Marques, diretamente de Ilhéus, Bahia. Você que é solteirapolitano, Salvador, quem mora em Salvador é solteirapolitano. Quem mora em Buerarema é buerarimense, é baiano. Quem mora em Salvador também é baiano, mas é solteirapolitano. Quero mandar um abraço a Jailson dos Santos, com Jesus no comando. Cadê você, Jailson dos Santos? Diretamente de Buerarema, sul da Bahia, terra da farinha. Alô, você de Buerarema. Alô, você de Itabuna. Alô, você de Vitória da Conquista. Alô, você de São José da Vitória. Você de Camacan, Ibicaraí, Floresta Azul. É muita cidade na Bahia. É tanto lugar bonito na Bahia. Quero falar para você também que mora no Nordeste aí, no Pernambuco. Pernambuco também é lindo, é muito bonito a cidade do Pernambuco, cidade do Recife. Você da Paraíba, pastor Roberto Lima disse que a Paraíba parece um paraíso de tão bonito. Um dia eu vou conhecer a Paraíba em nome de Jesus. Quero mandar a você um abraço, a você de Minas Gerais, comedor de queijo. Vocês comem queijo demais. Você aí de Belo Horizonte, um abraço a todos de Belo Horizonte, Minas Gerais. É isso mesmo. Minha pastora Daniela vai colocar um louvor aqui. Eu vou dedicar a você que está ligadinho. Jailson dos Santos, cadê você, meu garoto?
Jailson dos Santos, diretamente de Buerarema. Alô, Buerarema, cidade do meu coração. Um abraço a todos os bueraremenses. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é esse que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Mas quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar vermelho? Quem fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar, e do outro lado com os pés chutos puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atravessar Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem, ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e o nome do Senhor o hino de vitória do outro lado cantou. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atravessar Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória, o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e o nome do Senhor o hino de vitória do outro lado cantou. Do outro lado cantou. É isso aí, do outro lado cantou, é isso mesmo, você vai cantar o hino da vitória. É isso mesmo, desde quando nós colocamos nossa fé em Deus e a nossa obediência, Deus entra com a providência. Alô, Elizabeth Martins, alô, Francisco de Assis, alô, Rebeca Santos, alô, irmã Lia Souza, nossa irmã Lia Souza está ligadinha aí também. Quero mandar um abraço aos nossos alunos da Escola da Bíblia para Todos. Alô, Jefferson Altino, Maria Lúcia de Souza. Também a nossa irmã Carla Marques.
Maria Eliane Batista, Sandro de Souza, Maria Jusilene, Margarida, Felipe Monteiro, Walter dos Reis Galdino, Elizabeth, também ao nosso irmão Ércio Santos, a nossa irmã Marli Rebouça, Reinaldo Santiago, Francisco das Chagas Silva, Joilson de Lima Oliveira, Bianca Santos, Genésio, também a nossa irmã Ana Paula Avanço. Alô, irmã Ana Paula Avanço, cadê você, irmã Ana Paula? Quero mandar um abraço a você aqui do Jardim Ângela. A nossa escola de teologia sistemática está localizada aqui na Avenida Comendador Santana, 1855, está aqui o material, o nosso certificado de teologia sistemática, curso médio avançado, com direito ao certificado de teologia e também a credencial de teologia. Se você quiser estudar conosco, a nossa escola fica localizada na Avenida Comendador Santana, 1855, o WhatsApp 11 9533833179. Temos alunos também lá em Moçambique. Alô, pastor Francisco lá de Moçambique. Nosso pastor Jaime também lá de Moçambique. Um abraço à nossa pastora também lá do Portugal. É isso mesmo, nós temos alunos em Portugal. Aluno também lá no estado da Bahia. Nossa irmã Genilda Marques. É muitos alunos espalhados por esse Brasil afora e também fora do Brasil, Portugal e Moçambique. Muita gente também. Nós temos alunos lá em Pernambuco, é isso mesmo. Nosso irmão Leandro Santos, diretamente do Pernambuco. Nós temos alunos que estudam online. Se você quiser estudar conosco online, aí na sua casa, no conforto da sua casa, nós enviamos o vídeo e também o material em PDF. E agora nós vamos para o momento da palavra de Deus. Vamos falar com Deus. Agora é o momento da palavra de Deus. Nós vamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Como ser cheio do Espírito Santo. A palavra está escrito lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 18. O apóstolo Paulo, ele diz assim, versículo 18: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Versículo de número 22. Versículo número 22 diz assim: aos deveres domésticos. Mas nós vamos falar apenas do versículo de número 18, que fala sobre a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, onde ele trabalha junto com o Pai e com o Filho. E assim Deus trabalha, faz uma obra na vida do ser humano, na vida do homem que foi feito à sua imagem e também a sua semelhança. Diferente do batismo, o enchimento é contínuo e nos capacita a viver em santidade, produzir frutos do Espírito, testemunhar com ousadia e servir com eficácia. Olha aí o resultado desse enchimento do Espírito Santo. Quando o apóstolo Paulo fala para nós não se embriagar com vinho, porque a bebedice, a forma de beber descontroladamente ou beber, isso traz contenda, e contenda não faz parte do reino de Deus. Se você precisa decidir o que você quer, ou fazer a sua vontade, ou fazer a vontade do Espírito Santo. E aí você começa a se encher do Espírito Santo quando você abandona a sua velha natureza, que é o desejo desenfreado de fazer aquilo que entristece o Espírito Santo. E aí você começa a se encher do Espírito Santo de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo é bem claro e categórico: e não vos embriagueis com vinho. Aí muitos pensam assim: pode beber, só não pode se embriagar.
Mas se você não tem controle na sua vida, se você começa a beber, você não vai ter um controle e não vai demorar muito, você está se embriagando e aí você está levando sua vida para o fundo do poço e aí você começa a envergonhar o Evangelho de Cristo. Então por isso que Paulo, ele nos ensina para nós não se embriagar com vinho, ou seja, um abismo chama outro abismo. Eu começo tomando um copo, hoje, amanhã eu tomo 2, depois tomo 4 e aí vai. Quando vê, eu posso entrar no mundo da embriaguez. E aí, junto com a embriaguez, vem a contenda. A contenda é coisas que traz desunião, que traz briga, que traz desordem, que traz separação. E todo reino dividido, separado, esse reino não prospera, esse reino precisa estar unido. Por isso que Paulo diz, precisa ser cheio do Espírito Santo, para que nós possamos ter uma ideia, uma referência do quão grande é o reino de Deus em nossas vidas. Encher-se do Espírito Santo, diferente do batismo, o enchimento desse Espírito é contínuo e nos capacita a viver em santidade. É isso mesmo, porque o nome já diz Espírito Santo. Então o Espírito de Deus, ele é santo, e quando nós somos cheios desse Espírito, nós vivemos em santidade. Santidade significa separado, ou seja, nós somos um povo separado por Deus, um povo escolhido, remido, para viver em novidade de vida. Por isso que nós temos que ser cheios desse Espírito, para termos santidade, novidade de vida, novidade de pensamento, o reino de Deus ser conhecido pelas pessoas através da pessoa do Espírito Santo, usando a minha e a tua vida. Ser cheio do Espírito Santo é coisa muito séria e algo magnífico e algo glorioso. Porque ser cheio do Espírito Santo é ser direcionado pelo Espírito Santo, é viver pelo Espírito Santo, é andar com o Espírito Santo, é ter comunhão com o Espírito Santo, é ser direcionado, guiado. Viver o Espírito Santo é viver em santidade. Isso é muito poderoso, isso é muito forte, isso é glorioso. Por isso que Paulo diz para a igreja, aos Efésios, do povo que vivia no paganismo, aí Paulo implanta essa igreja, porque os Efésios eram as pessoas pagãs, e eles aceitaram Jesus através da mensagem do apóstolo Paulo. Os Efésios são os gentios, nós somos gentios. Existem 3 povos, igreja, judeu e gentio, nós somos gentio. E Paulo vem falando para a igreja dos gentios, para não se embriagar com vinho, porque isso traz contenda, traz confusão, traz problema para o reino. E você e eu não fomos chamados para trazer problema para o reino, fomos chamados para trabalhar para o reino. E nós só temos essa visão de trabalhar pelo reino e para o reino, quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. Se nós não formos cheios do Espírito Santo, nós não temos capacidade de trabalhar no reino, porque o reino de Deus requer visão desse reino, e somente a pessoa do Espírito Santo pode nos capacitar com a visão do reino de Deus. Por isso que a Bíblia é bem clara, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria no Espírito Santo. Olha a pessoa do Espírito Santo de novo aí no texto bíblico. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria no Espírito. Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando você é cheio do Espírito Santo, você tem visão desse reino como prioridade. Prioridade sua família e prioridade o reino de Deus. Quando se fala de reino de Deus, não é você ficar 24 horas plantado dentro de uma igreja. Não, reino de Deus nunca foi isso. Reino de Deus é quando você tem visão do reino, quando você ama Deus acima de tudo e o próximo. Em todo lugar nós somos a igreja de Cristo. A igreja de Cristo não é um grupo de pessoas preso dentro de 4 paredes, não. A igreja de Deus tem que se espalhar para poder implantar o reino de Deus
e o mundo conhecer o que é o reino de Deus através do Espírito Santo. Por isso que o apóstolo Paulo diz: mas enchei-vos. Encher é ser capacitado. Encher significa transbordar. Por isso que o apóstolo Paulo, ele transbordava do Espírito, porque ele era guiado pelo Espírito, ele ouvia a voz do Espírito. Tem um texto que Paulo diz assim: estou indo para Jerusalém, a não ser o que o Espírito Santo me revela, prisão e tribulação. Então, quando nós somos cheios do Espírito, o Espírito Santo revela tudo o que vai acontecer conosco em referente ao reino de Deus. Tem muita gente perdido, achando que está no reino de Deus. Reino de Deus é isso, é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é cantar bonito, não é pregar bonito, mas é viver o reino. É imitar a Cristo, porque Cristo, Jesus, a palavra de Deus, ela é Espírito e é vida. Então, quando nós mergulhamos na fonte da palavra de Deus, nós mergulhamos na profecia do Espírito, mergulhamos na voz da profecia. E só assim nós somos cheios do Espírito, capacitados para pregar e anunciar o reino de Deus. Por isso que Jesus falou: ide a toda criatura. Não está falando para a gente ficar pregando dentro de quatro paredes com meia dúzia de crente. Não, está falando para pregar toda criatura. Em qualquer lugar que nós estivermos, nós temos que falar do reino messiânico, do plano da salvação, da mensagem da cruz. Por isso que Paulo diz que a cruz, ele se gloriaria na cruz de Cristo. Reino de Deus é esse. Reino cheio do Espírito é esse. Quando nós reconhecemos o sacrifício de Cristo e vivemos para o reino de Deus. Paulo é bem claro: se eu tenho que me gloriar, me gloriarei na cruz de Cristo. Muitos não querem mensagem da cruz porque já está cheio de mensagem que traz para ele apenas benefícios próprios. É chamado de o evangelho da prosperidade. Você tem que ser próspero. Claro que tem que ser próspero. Mas a maior prosperidade é ser cheio do Espírito. Porque até a palavra cheio quer dizer que você está capacitado, você está completo, você está cheio, você não tem falta de nada. Mas quando você não está cheio do Espírito, você sente falta de dinheiro, sente falta de alegria, sente falta de tantas coisas boas que o reino oferece, mas por estar com a falta de ser cheio do Espírito, então a sua alma começa a estar vazia, precisando de ser cheia do Espírito. E você acha que ser cristão é ser cheio de dinheiro? Não! Paulo diz: não pode se encher de vinho, mas se encher do Espírito Santo. Isso é glorioso, isso é poderoso. É isso que nós temos que ser. Eu mais do que nunca, eu preciso dessa pessoa do Espírito Santo até para respirar. Por isso que a Bíblia ela é bem clara. Por isso que Jesus falou para os discípulos: ficai em Jerusalém, esperai lá, fiquem lá, espera, que do alto vocês serão revestidos, serão cheios dessa pessoa chamada Espírito Santo, cheia do Paracletos, que é o Espírito Santo de Deus. E eles foram. Obedeceram a voz do seu mestre, a voz de Jesus Cristo. Fiquem em Jerusalém, que logo logo vocês serão cheios do Espírito Santo. Aí no dia de Pentecostes aconteceu essa maravilha. O Espírito Santo desceu e capacitou eles, que eles se encheram e viram línguas de fogo, como repartida como de fogo, e foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas. Ser cheio do Espírito Santo não é pular e gritar. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio do poder de Deus e ter um caráter transformado. E o apóstolo Pedro, quando ele passava, até a sombra de Pedro curava, porque Pedro estava cheio do Espírito Santo. Pedro fez o que Paulo falou aqui na sua carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 18. Mas enchei-vos do Espírito Santo. No dia de Pentecostes aconteceu isso aí. A palavra
Pentecostes significa 50 dias. Para você que acha que Pentecostes é pular e gritar, Pentecostes significa 50 dias. Ou seja, nos 50 dias ou no Pentecostes, o Espírito Santo encheu todos que estavam ali esperando, ansiosos, com sede do Espírito. E o Espírito encheu eles. E eles começaram a transmitir a palavra poderosa do Evangelho. O Evangelho da graça, o Evangelho do reino, o Evangelho do Espírito Santo de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Mas precisa ter essa principal, que é ser cheio do Espírito Santo. Você pode ser cheio de tudo, mas isso nunca vai te preencher. Mas quando eu e você nos enchemos dessa pessoa chamada cheia do Espírito Santo, vamos ter problemas? Sim, claro! Mas o Espírito Santo nos capacita e nos dá poder para sair de todas as situações. E todas as situações de perigo que nós passamos, o Espírito Santo nos livra de todos. Mas eu tenho certeza que dentro dessa situação de perigo ou de sofrimento, o reino de Deus será implantado na vida de pessoas pagãs que vivem no paganismo e serão transformadas. Lembra daquela jovem que Paulo expulsou ela, que estava com espírito de adivinhação? Paulo levou uma surra e foi preso. E lá dentro daquela prisão, o Espírito Santo se manifestou, abriu o cárcere e o carcereiro pensou que ia morrer. E aí Paulo falou: não fuja, porque nós estamos aqui, estamos todos salvos. E aquele carcereiro falou: o que eu tenho que fazer para receber a salvação? Paulo foi bem claro: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A libertação da jovem adivinha causou para Paulo aprisionamento, e dentro daquela prisão houve a convenção de um homem e toda a sua família. Ou seja, uma igreja foi salva ali, porque o carcereiro foi salvo, ele e a família dele. Uma igreja implantada ali. Coisa extraordinária. Tudo isso é manifestação da pessoa do Espírito Santo. Quando somos cheios do Espírito Santo, nós passamos por luta, mas o Espírito Santo está conosco 24 horas. Ele foi implantado dentro de você, foi derramado dentro de você para nunca mais sair. A não ser que você fala para ele: sai de mim que eu não te quero. Mas aí ele sai mesmo. Mas e quando você estiver pedindo graça e misericórdia, o Espírito Santo está dentro de você, se revelando para você, querendo usar você, transformando você, para que você anuncie o Evangelho do Reino a toda criatura. Não vos embriagueis com vinho, não se encha dessas coisas que entristeçam o Espírito, mas se encha do Espírito Santo. As coisas que não é do Espírito só traz contenda. E se você for no dicionário, a palavra contenda tem um sentido muito grave e muito sério. Então é melhor se encher do Espírito Santo para receber as bênçãos de Deus. As almas que irão se converter ao Evangelho através do Espírito Santo usando você. Deus não vai descer, nem Jesus Cristo, para pregar o Evangelho. O Espírito Santo já desceu e entrou dentro da sua alma, do seu espírito e do seu corpo, para te usar para ganhar almas para o reino de Deus. Então converse com o Espírito Santo em oração. Fala com o Espírito Santo: o Espírito Santo, me revela o que o Senhor quer comigo, que eu tenho certeza que Ele vai revelar, porque Ele ouve a nossa oração e transmite até o Pai das luzes, que é o nosso Deus. Vai até Jesus e Jesus envia para o Pai. Olha que coisa extraordinária. Os três trabalham juntos, trabalham em união. Por isso que nós temos que ser cheios do Espírito Santo, para não haver contenda em nossas vidas. Pastora Daniela, que oração, pastora? Agora são exatamente em São Paulo 10 horas e 55 minutos. E a palavra de Deus fica por aqui. E que Deus te abençoe, que Deus te proteja. E pega esse texto e planta na tábua do teu coração. Enchei-vos do Espírito Santo. Esqueça as contendas e os vinhos, mas se encha do Espírito Santo de Deus. Que eu tenho certeza que sua vida
nunca mais será a mesma. Alô, Lia Souza, alô, Rebeca Santos está dizendo é forte. Minha pastora Mari Oliveira, é isso mesmo, pastora Mari. Olha o Felipe Monteiro, alô Felipe Monteiro já veio aqui nos nossos estúdios, já trouxe uma palavra poderosa. Alô Felipe Monteiro, pastor Felipe Monteiro é o nosso aluno de teologia sistemática, e ele já está prestes a pegar essa documentação aqui, ó, certificado e credencial de teologia, nível médio avançado. A nossa escola teológica fica aqui na Avenida Comendador Santana, 1855. Tem muita gente assistindo. Felipe Monteiro, ele diz assim: a paz do Senhor Jesus, glória a Deus, abençoe pastor. Rebeca Santos, Mari Oliveira, Daniela, Elizabeth Martins, Francisco de Assis. Eu quero agradecer a Deus por sua vida, por você estar assistindo esse programa de nível cristão. Que Deus abençoe a todos os alunos da Escola da Bíblia para Todos. Jefferson Altino, Maria Lúcia, Carla Marques, Maria Eliene, Sandro de Souza, Maria Jusilene, Margarida, Felipe Monteiro Avanço, Walter dos Resgaldino, Elizabeth Alves, Erison Santos, Marli Rebouça, Reinaldo Santiago, Marivanda, nossa irmã Mari. Alô, Mari Oliveira, pastora Daniela, tem muita gente aí ligadinho ao vivo, mas o tempo já não espera mais. Que Deus te abençoe, e fica aí a palavra de Deus ao teu coração. Não embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Olha quem está aí conosco aí, pastora Daniela. Sandro, é isso? Olha isso mesmo, Sandy Jequinense. Eita glória, Sandy, alô pastor de Moçambique. E Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Ficam na paz, e hoje nós temos Escola da Bíblia a partir das 20 horas, aqui na Avenida Comendador Santana, 1855. O que está mais aí, pastora? A irmã Cleide, minha pastora Cleide, diretamente de Portugal. Pastora Cleide, ela está fazendo propaganda, está falando da nossa escola lá em Portugal. Cleide Oliveira, paz do Senhor Jesus Cristo, pastor. Deus te abençoe, pastora Cleide, diretamente de Portugal. A nossa escola está em Portugal também, está em Moçambique, está na Bahia, está também lá no Pernambuco, está em vários lugares, para a glória de Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso e Deus é fiel. Fiquem com Deus. Até daqui a pouco na Escola da Bíblia para Todos. Um abraço.